Hoje em dia, a pior pandemia é a de ideias erradas e a necessidade de fugir da realidade. A contradição é o lema da esquerda, e seus apoiadores parecem não se importar com isso. Afinal, quem está por trás disso tudo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Cada vez fica mais claro que a esquerda progressista tem criado e estimulado uma geração de pessoas cada vez mais sensíveis, egocêntricas e autoritárias. Basta olhar para a realidade para perceber isso. Exemplos temos aos montes, quando progressistas e marxistas chamam todos que discordam deles de fascistas e apoiadores do Partido Alemão da Segunda Guerra Mundial, incluindo se essas pessoas forem judeus ou negros. É só nessa geração de histéricos desconectados da realidade que vemos judeus sendo rotulados de membros do Partido Alemão, pois como a esquerda não tem boas ideias, ela precisa criminalizar seu oponente. Esses militantes que, ironicamente, dizem ser contra o autoritarismo e o fascismo, aplaudem o governo e o judiciário que censura humoristas e pessoas que apenas falam o que pensam. Assim, pessoas comuns que apenas enfrentam o politicamente correto e a censura se tornam os novos inimigos do Estado democrático. Vimos recentemente que a Justiça Federal de São Paulo aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, contra Bruno Ayub, mais conhecido como Monark. Ele, que já teve suas contas bancárias bloqueadas e perdeu suas redes sociais e fontes de sustento, acaba de se mudar do país para se refugiar dessa ditadura que persegue inocentes. Há poucos anos, jamais imaginaríamos nesse cenário assustador e distópico que está cada vez mais refletindo a realidade obscura de 1984. O que mais acontecia no regime militar de 1964 a 1985 era censura, e a esquerda vive propagando que lutou contra a ditadura do passado. Mas isso é mentira. A esquerda queria apenas substituir o regime militar por uma ditadura para chamar de sua, algo que foi feito com sucesso em Cuba. E é tão nítida essa hipocrisia dos militantes de esquerda que vem Lula falando no exterior que é contra a censura, mas seu próprio ministro da Justiça e aliado político censura alguém por ter criticado seu sobrepeso. Mas podemos nos perguntar, como é que tanta gente acredita nessa falcatrua sem sentido que é o governo que apoia ditaduras em vários locais do mundo, como Rússia, Cuba e Venezuela, se autodenominar governo do amor? Isso só é possível porque as pessoas que seguem essas ideologias, como o progressismo e o marxismo, estão desconectadas da realidade, ao ponto que ignoram o mundo ao seu redor. E criar essa geração de malucos só é possível com massiva doutrinação, e é por isso que os políticos de esquerda atacam fervorosamente o homeschooling e a ideia de se privatizar o sistema de ensino. É obscura e ridícula essa ideia que vemos ser propagada de que a criança pode escolher seu gênero e até fazer uma transição, sendo que essa mesma esquerda esquizofrênica diz que não pode escolher o homeschooling como modelo de educação, como bem constatou o escritor libertário Wagner Herzog em seu artigo intitulado A Geração Floquinho de Neve e a Guerra contra a Realidade. Citação: o estímulo e a normalização de delírios patológicos é uma constante da seita progressista. Em sua revolta histriônica e grandiloquente, a militância se recusa até mesmo a aceitar as diferenças biológicas existentes entre o sexo masculino e o sexo feminino. Atualmente, é fato incontestável que a ideologia progressista se recusa terminantemente a definir o que são homens e o que são mulheres. Nas universidades, já é possível encontrar muitos estudantes que se recusam a dar uma definição precisa e objetiva para o que é um homem e o que é uma mulher. Fim da citação. Essas contradições beiram a insanidade, pois durante um evento recente de fechamentos de empresas e restrições em massa, pessoas de esquerda chamavam todos os que iam contra ações autoritárias e precipitadas de negacionistas e anticientíficos. Mas sabemos que desde sempre a esquerda nega a ciência econômica, por isso seus projetos socialistas são todos fracassados e geram miséria em massa. E mais recentemente a ala progressista vem distorcendo a ciência biológica. Mas tudo bem para eles, afinal, a lógica e o bom senso devem ser uma coisa perversa criada pela burguesia. Portanto, quando vemos esse modus operandi da mentalidade esquerdista, percebemos que eles não dão a mínima para a falta de coerência e sentido presente em suas narrativas, pois são escravos ideológicos. O escravo ideológico só quer aceitar porque isso faz bem para o seu ego. O que ele quer é apenas sentir que ele está certo e que está do lado do bem. Não importam as consequências nefastas de suas ideias. Se a economia vai mal, se o governo é corrupto e ineficiente e não consegue resolver problemas de saneamento básico e saúde. Por isso, fica mais claro que pessoas de esquerda tendem a ser aquelas que vivem de dinheiro público e são bancadas pelos pais.
Uma pessoa que vive no mundo real e precisa trabalhar para sobreviver não pode viver num mundinho imaginário sem sentido. Ela não tem tempo e nem escolha de abrir mão da realidade. E é exatamente por isso que nos últimos tempos, com o crescente radicalismo dos progressistas e seus apoiadores, a esquerda em geral tem perdido adeptos e eleitores. Porque a verdade é que o povo brasileiro, em sua maioria, tem problemas muito piores para resolver do que discutir pronome neutro ou se a criança pode mudar de gênero. Mas infelizmente, como o sistema de ensino e a grande mídia foram completamente aparelhados pela esquerda, sem mencionar os artistas e influenciadores digitais que seguem essa cartilha, essa ideologia ainda tem força. Como bem constatou novamente o escritor libertário sobre essa estranha patologia progressista que contaminou muitos jovens em todo o Ocidente, citação: "O fantástico mundo dos pôneis resplandecentes e do arco-íris cintilante está plenamente institucionalizado. Você tem licença política e ideológica para escarnecer do mundo real e de todos aqueles que ousam defendê-lo. Graças à expansão desenfreada da enfermidade progressista, argumentar em favor da realidade é exercer opressão contra a geração floquinho de neve. De fato, a irracionalidade dessa geração é algo a ser estudado. Essas pessoas não conseguem entender o óbvio. A realidade não muda simplesmente porque seus sentimentos não estão de acordo com ela. Seus países mais livres economicamente e que trazem segurança jurídica aos empreendedores, assegurando o direito de propriedade privada, são os mais ricos, isso pouco importa. Esses dados devem ser desconsiderados como se não existissem. Ou se os países mais seguros são aqueles que rejeitam o socialismo e o progressismo e não relativizam os crimes, permitindo também que as pessoas possam ter armas para se defender, isso também pouco importa. Se as ditas minorias como mulheres, negros, homossexuais e indígenas vivem muito melhor em estados como Texas e Flórida do que em Cuba e Venezuela, isso também deve ser ignorado. O que importa é o conforto de se sentir que estão certos, já que é difícil se libertar de manipulações e sistemas de crenças implantados com muita lavagem cerebral. É engraçado também toda a hipocrisia dos ícones de esquerda e o estilo de vida luxuoso e nababesco que eles vivem. Em 9 meses de governo, Lula já gastou milhões de reais no cartão corporativo, batendo recordes, além de ter ficado meses viajando e torrando dezenas de milhões de reais do dinheiro dos pobres que ele engana. Esse mesmo Lula já reclamou publicamente que a classe média brasileira ostenta muito e não sabe viver com o mínimo, chegando à conclusão de que deveria ser ensinado em toda a escola sobre o que é necessário para sobreviver. Mesmo que a vida do Sr. Nove Dedos exiba essas contradições gritantes e hipócritas, ainda assim tudo isso não importa e foge da visão dos esquerdistas que fazem um esforço mental para negar a realidade diante de seus olhos. Realmente, basta ter um governo de esquerda no poder para perceber todas essas contradições que beiram ao ridículo. E essa elite socialista ainda tem algum apoio dos jovens progressistas e comunistas. Fica escancarada a falta de conexão desses militantes com a realidade, quando vemos que eles pedem comida pelo iFood usando seus iPhones enquanto reclamam do capitalismo na internet. Ou quando um refugiado cubano ou venezuelano relata seu sofrimento e miséria sob o governo comunista, essa esquerda que vive pregando empatia e amor ignora totalmente o sofrimento alheio. Agora, imaginem se o Bolsonaro convidasse o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para vir ao Brasil e recebesse ele com todo o prestígio do mundo, e numa coletiva de imprensa, seu segurança desse um soco numa jornalista. O que a esquerda iria dizer? Já imaginamos. Infelizmente, quando conversamos com algumas pessoas que seguem essas ideologias perversas que citamos aqui, podemos ver que elas não querem mudar e aceitar a verdade, independentemente dos argumentos. De fato, não vale a pena discutir e tentar convencer qualquer um, pois você estará desperdiçando sua preciosa energia e seu tempo. Mas o que podemos fazer, por outro lado, é continuar confiando no poder das ideias e divulgar a verdade, pois apesar desse cenário de imbecilidade e histeria coletiva do mundo atual, muitos estão despertando. E não podemos nos esquecer, como bem afirmou Ludwig von Mises, que ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Portanto, a verdadeira batalha é a batalha intelectual de fatos e ideias certas contra as mentiras, que se trata da grande guerra pela realidade. Tem uma frase do brilhante economista americano Thomas Sowell que nos mostra muito bem essa característica presente dos grupos de esquerda política em todo o mundo. O fato mais fundamental sobre as ideias da esquerda política é que elas não funcionam. Portanto, não devemos ficar surpresos ao encontrar a esquerda concentrada nas instituições onde as ideias não têm que trabalhar para sobreviver. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!